Hoje eu vou te mostrar 3 ajustes bem simples no DaVinci Resolve utilizando as Power Windows, também conhecida como máscara ou janela. Você vai perceber que às vezes ajustes pequenos e pontuais já podem transformar os seus vídeos, deixando cada vez mais interessantes. Eu separei 3 clipes aqui no DaVinci Resolve, você vai fazer sua edição normalmente, depois a gente vai lá para a aba Cor. Chegando na aba Cor, deixa eu só falar um pouquinho aqui dos clipes. Esse primeiro, vamos enfatizar o rosto. O segundo, vamos criar uma borda estilizada. E o terceiro, vamos trabalhar um pouquinho as vinhetas de uma forma mais livre, né? Sem utilizar o recurso de vinheta que tem no DaVinci Resolve. Vamos começar aqui pelo rosto. Eu aconselho a gente pegar aqui um frame onde a gente tem uma boa visualização do rosto. Você vai fazer seu color grade normal. Eu vou criar aqui um segundo nó. Eu posso criar esse nó com Alt S ou clicando com o botão direito, adicionar nó e nó serial ou paralelo, depende do tipo de edição que você estiver fazendo. E aqui eu vou vir aqui na parte de Power Window, ou a janela aqui, como está em português, e vou criar uma esfera, né? Então eu vou pegar e vou posicionar aqui, mais ou menos no centro do rosto, no nariz. E aqui vai muito do tamanho do rosto, do enquadramento, de quanto que você quer enfatizar esse rosto. Tudo vai depender do seu clipe. A gente vai fazer testes aqui. A primeira coisa que eu gosto de fazer, deixa eu só tirar aqui os clips para a gente aumentar um pouquinho essa visualização. Vou diminuir aqui os nós e a gente consegue ter um preview mais interessante, né? Eu vou fechar bem aqui essa elipse e vou aumentar bastante a difusão, tá? E vou experimentando, ó. Vou diminuir um pouco, acho que a difusão ficou muito grande. E o que eu vou fazer agora? No meu nó selecionado, eu posso abaixar bastante o ganho para eu ter um preview aqui, ou aumentar, sabe? Para a gente ter uma noção da área que está sendo afetada. Fica muito mais fácil de você enxergar o que está acontecendo. Eu acho que está vazando um pouco, então eu vou aumentar bem a difusão e vou diminuir um pouco mais o círculo, porque eu quero realmente bem no centro do rosto aqui dele. Ok, legal. Vou resetar aqui o ganho, tá? Vou voltar aqui ao normal e vou passar aqui para a segunda janela de rastreador, para fazer o rastreio, tanto para trás quanto para frente. Você pode escolher as opções que você quer que essa máscara ela trabalhe. Se você quer que ela se mexa na panorâmica, que ela incline, que ela dê zoom, que ela gire, que ela tenha perspectiva, você pode desabilitar aqui, caso você não queira. Eu vou então traquear para trás aqui, só apertar aqui nesse ícone, ele vai fazer isso automaticamente. Eu volto aqui onde a gente iniciou o traqueamento e vou traquear para frente agora. É só aguardar e ir acompanhando visualmente se está dando tudo certo. Legal, funcionou tranquilo, eu posso voltar aqui para ver como que a máscara está trabalhando. Tá tudo certinho. Nós fizemos a seleção da máscara no rosto, tá? Caso você queira inverter essa máscara, que não é o caso aqui, mas já vai compartilhando essa informação, vem aqui em janela e clica nesse ícone aqui para inverter a máscara. Agora ele passa a pegar o inverso dessa máscara, beleza? Agora, a gente pode trabalhar, eu gosto muito de, dependendo do clipe, dar um pouquinho de ganho no rosto. Eu venho aqui e dou um pouquinho de ganho, tá? Ó, olha lá, é bem coisa simples, mas já vai fazer uma baita diferença no clipe. Às vezes eu subo um pouquinho o realce, tá? Aumenta um pouquinho o contraste, mas você pode trabalhar também pedestal, tudo vai depender da forma que está exposto o seu clipe aí. Vamos dar um Ctrl D aqui para ver o antes e depois, letra P para ver em tela cheia. Depois, antes, depois, antes. Eu já ganho, obviamente, um pouco mais de vida, né, nessa área do rosto dele. E para fechar, eu vou vir aqui, ó, nesse mesmo nó, eu venho aqui neste ícone, que é o ícone de desfoque, só que eu mudo aqui para esse segundo ícone aqui, ó. Tá dando para observar aqui, ó, que é o ícone nitidez. Vou dar um scroll aqui no rosto dele. É uma mídia que não tá... o foco não está tão cravado no rosto, está mais na roupa. E o que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui em raio e levemente eu vou dar um pouquinho de nitidez aqui. Existe a nitidez própria do DaVinci Resolve, que se eu não me engano só tem na versão Studio. Essa aqui é uma versão rápida que para mim funciona muito bem, ó. Eu abaixo só um pouquinho e já estou satisfeito com o resultado. Ctrl D, antes, depois. Antes, depois. A gente pode dar um play aqui para a gente observar o que está acontecendo, ó. Aqui está 100 e aqui está com. Eu acho que eu tiraria um pouquinho o ganho, que eu acho que ficou um pouquinho estourado, mas eu acho que já dá para a gente ter
né, obviamente aí um antes e depois bem interessante. Vou colocar na tela lado a lado o antes e depois para você dar uma olhada se ficou interessante. Eu gosto muito de fazer isso e de reavivar essa parte do rosto, beleza? Agora vamos dar uma olhada na segunda forma criativa de você utilizar a Power Window. Já que no meu segundo clipe eu quero criar uma área aqui, não de vinheta escura, mas de desfoque. Eu quero trabalhar um desfoque como se fosse uma lente vintage, uma coisa diferente, buscar um look diferente. Então a gente vai fazer o seguinte, lá na Power Window, eu vou criar um novo nó aqui, Alt S, vou criar uma elipse novamente e vou aumentar bem essa elipse aqui, criar bastante difusão e vou aumentar um pouquinho ela. Eu quero essa área, lembra que a gente falou? Posso abaixar aqui o ganho para verificar a área que está sendo aplicado. No nosso caso, precisamos inverter essa camada aqui para a gente poder operar no lugar correto. Eu vou aumentar ela um pouquinho e aqui estou satisfeito, tá bacana. Vou voltar ao normal aqui o ganho, porque não é isso que a gente quer, né? E eu vou trabalhar agora ali na opção de desfoque. Verifica se você está trabalhando aqui na opção de desfoque, tá? Você pode usar tanto o desfoque quanto a névoa. Vamos utilizar primeiro o desfoque aqui para a gente ver o que acontece. Vou só minimizar os clipes aqui e dar um zoom para a gente ver melhor. Eu venho aqui em raio e eu posso dar uma exagerada. Se eu descer um pouquinho, ele vai trabalhar o inverso do desfoque. Ele vai tipo dar uma nitidez. Eu vou aumentar bem o raio. E aqui em proporção HV, ele quer trabalhar assim o desfoque ou na horizontal ou na vertical. Eu vou trabalhar ele aqui, ó, na vertical. Letra P, olha aqui já o desfoque como que é e como ele é raiado, né? Ele é para cima o desfoque. Então antes e depois. Eu já tenho uma vibe bem interessante aqui. Se a gente assistir, ó, o foco da atenção tá lá para o meu assunto e o desfoque das bordas não fica aquela coisa... Só aquela faixa de desfoque, aquela vinheta de desfoque, se a gente não tivesse colocado, né? Aqui eu resetei, aqui é o da vertical. Olha só, ficou só um desfoque sem graça, como se fosse um desfoque gaussiano. E aqui quando a gente abusa aqui da proporção HV, né, na vertical, olha aqui na horizontal como é que fica, ó. É uma outra opção também, que ele fica na horizontal. Depende aí da proposta do que você estiver fazendo, tá bom? Funciona também. E aqui a gente já tem um outro estilo legal. O que eu gosto de fazer? Eu tenho a versão Studio do DaVinci Resolve e agora eu comecei a utilizar no nó da máscara o efeito Relation. Então eu coloco aqui, deixa eu só achar ele aqui, ó, Relation, e eu coloco ele no nó da máscara. E eu consigo criar um tipo de glow só na máscara. E isso cria uma vibe também interessante. Adiciona um brilho secundário, ó. Dá uma olhadinha que interessante que fica. E eu gosto bastante dessa combinação Power Window mais Relation para causar essas bordas que dá esse efeito sonho, né? Uma coisa mais, um pensamento, fica bem interessante. Com certeza você já viu um look assim em filme ou série. Agora vamos dar uma olhadinha na terceira forma criativa de você utilizar a Power Window e essa é a mais convencional, que é a vinheta. Vamos selecionar aqui o nosso terceiro e último clipe. Eu venho aqui, eu posso, ó, só um gancho aqui, eu posso procurar aqui por vinheta e a gente tem algumas opções de vinheta já aqui como efeito no DaVinci Resolve, tá? Mas não é o que a gente quer. Eu quero poder trabalhar essa vinheta de uma forma mais livre, deformar ela um pouco melhor. Então eu vou criar um novo nó aqui e venho aqui também na Power Window e vou selecionar a elipse. Ó, a elipse, ela acaba sendo a minha melhor companheira aqui. Eu sempre uso ela porque eu consigo colocar ela bem oval, trabalhar ela de formas diferentes, a difusão fica bem interessante. E nesse caso eu vou trabalhar ela aqui na panela, tá bom? Eu vou dar uma difusão, mas não vou exagerar tanto. Vou aumentar bem essa elipse, mas eu quero ver o que está acontecendo. Então lembra, vou abaixar o ganho aqui. Eu já vou inverter essa camada, porque eu quero ver o que está acontecendo aqui. Eu vou deixar ela menor aqui agora, ó, só pegando meio que a panela mesmo. Mas Gui, a vinheta não é para ficar fixa na tela e como se fosse a vinheta de lente? Sim, mas é uma forma criativa de você utilizar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no rastreio e a gente vai rastrear para trás e para frente essa panela aqui para que a vinheta ela acompanhe esse seu assunto. Você pode perceber que a minha Power Window, e que bom que aconteceu isso, porque vai acontecer com você, ela estava em cima de um local que também houve um deslocamento. E quando isso acontece, obviamente,
ela entende que é para rastrear e ela vai se contorcer ali, ela vai se distorcer. E isso vai causar um efeito indesejável. Então vamos dar um Ctrl Z aqui, vamos readequar aqui para a parte interna da panela. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui só para a área interna, eu tirei o desfoque só para a gente visualizar. E ele está com aquele ganho lá que a gente diminuiu para a gente poder visualizar se está funcionando, tá? Depois a gente reseta isso. Vamos mudar aqui para rastrear para ver se vai funcionar. Ele ainda tem uma pequena distorção ali que está rolando, que eu acho que a panela ela se mistura um pouco com o fundo, mas eu acho que já vai funcionar para o que a gente precisa. Talvez, dependendo do tipo de assunto, vale a pena você fazer esse refinamento com calma para você conseguir ter uma precisão aí de cobertura do assunto. Vamos voltar aqui a nossa difusão, tá? E vamos resetar aqui o nosso ganho. Agora eu vou pegar aqui e vou descer o ganho para a gente conseguir uma densidade maior na lateral e um meio com mais contraste. Vamos dar uma letra P e ver o que aconteceu, ó. Antes, depois. A gente preserva essa área aqui e se a gente der um play, a gente vai ver que essa vinheta vai acompanhar o movimento da panela, preservando as áreas de altas luzes para não acontecer de perder isso no meio do caminho. Ó, olha que interessante, ó. Com 100, com 100. E a gente já tem um terceiro resultado. Eu vou colocar na tela de novo, antes e depois de tudo, para você dar uma olhadinha como as janelas, a Power Window ou máscara, chame de como você quiser, consegue trazer resultados incríveis com pequenos ajustes. Essas só são ideias básicas que eu quis colocar aqui para vocês, para você ter uma noção do que é possível, tá? Coloque em prática aí sua criatividade, experimente outras. A gente tem a quadrada, a gente tem em linha, a gente tem o Bezier que você pode desenhar, a gradiente. Experimente as máscaras de forma criativa, utilize ela junto com o rastreio. Também abuse aqui da interpretação. O que eu quero para o meu clipe? Meu objeto está deslizando só panoramicamente, só lateralmente. Então eu tiro a inclinação, eu tiro o zoom. Ele não está dando zoom, eu não quero perspectiva. Experimente essas funções do rastreador para você conseguir resultados mais interessantes de traqueamento também, igual a da panela. Talvez se eu pegar a panela e traquear ela só de forma panorâmica, eu consigo um resultado melhor. Então vamos dar uma olhadinha se isso é possível aqui. Eu vou resetar o traqueamento e vou deixar só panorâmica aqui, ó, e vou traquear. E aqui eu já tenho o objetivo que eu queria. Olha que interessante. Já funcionou muito melhor do que com aquelas outras opções, tá bom? Então é questão de teste. E você pode, por exemplo, trabalhar máscaras paralelas aqui, não tem problema. Você está aqui na sua máscara, você vem aqui, clica com o botão direito, adicionar nó paralelo. Aqui, é que ele apertou aqui, bagunçou tudo, mas ele está paralelamente a essa máscara de cima e você pode criar algumas máscaras específicas. Pô, eu quero trabalhar não só uma máscara na panela, eu quero trabalhar uma máscara para fazer a vinheta e uma máscara só ali no meio. Também uma elipse aqui, ó. Olha que interessante. Eu vou fechar ela bem aqui para mexer na saturação e no ganho aqui, por exemplo, ó. Eu vou traquear ela novamente, só com o modo panorâmico, para trás agora, que é onde a minha agulha tá. E vou esperar finalizar o traqueamento. E aí eu vou colocar um pouquinho de ganho agora nela, ó. Deixa ele terminar, né? Eu tô apressado, tô ansioso. Vou pôr um pouquinho de ganho. Eu fiz meio rápido, não ficou tão perfeita essa máscara. Mas ó, aqui no meio e um pouquinho de saturação. Vamos colocar aqui, ó. Letra P, certo? Shift D sem nada, Shift D com tudo, tá? E a máscara vai acompanhar. Então você entendeu aqui o que está acontecendo? Eu estou utilizando no nó paralelo de baixo a máscara na área interna da panela e na máscara de cima, nesse nó paralelo, primeiro, na área externa da panela, uma vinheta que acompanha, tá bom? Então hoje eu quis mostrar para você como eu, Guilherme, utilizo de forma rápida as máscaras Power Window para dar um gás aí na edição que eu utilizo nos meus clipes. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, de deixar o seu comentário, o que você achou, se você tem alguma sugestão para próximos conteúdos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, que isso ajuda bastante a gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!